Qual a sua atitude diante das pessoas que te maltratam e que te ofendem? Eu sou Cristina Moro, sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Fortaleza, na IPI de Henrique Jorge. E hoje eu quero falar para você de como nós devemos agir quando nós somos maltratados, quando nós somos caluniados, como nós devemos responder a essas pessoas. A pergunta é, nós devemos nos vingar delas? Claro que não, pois a vingança não é uma atitude cristã. Como nós podemos resolver então esse problema sem cair no pecado? Como eu devo agir sem que eu caia na tentação do pecado? Como é que nós podemos perdoar aqueles que nos maltratam? Como seria a nossa atitude cristã diante daqueles que nos ferem, diante daqueles que trazem tanta dor e sofrimento às vezes para nós? Conta-se uma história de uma mulher chamada Irene. Ela tinha saúde, filhos saudáveis, desfrutava de uma vida confortável, morava numa casa bonitinha e tudo, ela acreditava possuir tudo maravilhoso e um casamento feliz, até descobrir que seu marido a traía. A realidade fez ela acordar bruscamente e o mundo de Irene implodiu. Houve uma troca de palavras, de acusações. Ela disse que iria se vingar dele e falou palavras que foram difíceis de ser escutada pelo seu marido, mas também escutou muitas queixas dele difíceis também de ser digeridas. O divórcio, apesar de toda essas desgastantes discussões entre esse casal, foi civilizado. Em nome do bem-estar das crianças, ela aceitou tudo e decidiram que ele iria manter uma relação, eles iriam manter uma relação de cordialidade para evitar que os filhos sofressem a separação dos pais. Contudo, lá no íntimo, Irene, ela não conseguia superar. O ex-marido procurava estar presente e ela sempre tratava ele bruscamente e agia trazendo motivos para afastar ele das crianças. No fundo, ela queria que ele se sentisse ferido e estivesse sofrendo como ela estava sofrendo. Quando Irene soube que seu ex-marido ia casar novamente, ela teve um acesso de raiva. O ódio tomou conta da Irene e ela, como é que ele ousava fazer uma coisa dessa? Brincar com os sentimentos dela, passar por cima dos sentimentos dela, perguntava a ela a todo momento. E incentivada por uma amiga, ela buscou ajuda em um grupo de terapia. Lá ela foi acolhida, ela foi trabalhada, ela foi orientada, ela foi aconselhada a administrar a mágoa e a dor que ela sentia e exercitar também o perdão. Porém, quando ela soube que o pai dos seus filhos estava com uma doença grave e que poderia vir a óbito, ela tomou uma atitude muito ruim. Ela sussurrou bem baixinho, bem feito. Aqui se faz, aqui se paga, disse ela. Na primeira oportunidade, eufórica, ela comentou com os amigos esse fato, que o ex-marido estava doente. E alguém ainda perguntou para ela, mas Irene, você não havia perdoado seu ex-marido? Por que você está agindo dessa maneira? Afinal, já havia transcorrido tanto tempo, desde a traição até que conduziram o divórcio, já fazia anos que isso já tinha passado. Ela respondeu, perdoei, mas quem faz, paga. E Deus fez justiça por mim. Amados, quantas vezes nós ouvimos alguém dizer que perdoou, mas não esqueceu? Quantas vezes nós ouvimos pessoas falarem, Deus vai castigar você, eu não posso te castigar, mas Deus vai te castigar. Na verdade, Deus não castiga ninguém, Deus corrige as pessoas, Ele corrige os filhos que Ele ama, assim diz a sua palavra. Na verdade, muitas pessoas elas não sabem o significado do perdão. O perdão não significa que você tenha amnésia. Fulano fez isso comigo e eu esqueci, com uma amnésia total.
Não, não existe isso. Não existe amnésia para aquilo que nós passamos e que sofremos. Nós não esquecemos de uma hora para outra. Perdoar é um exercício de fé. Sabe o que você pode fazer para saber se você perdoou alguém? É quando você olhar para aquele problema ou para aquela pessoa, você se lembrar daquele problema e olhar para aquela pessoa e você olhar e não sentir a dor que você sentia antes. Quando você não sentir mais dor, quando você se lembrar daquilo que te magoou e não sentir mais dor, aí você verdadeiramente perdoou essa pessoa. Algumas pessoas, elas dizem que perdoam, como a Irene, porém elas ficam na espera de alguma coisa, que alguma coisa de ruim, de errado aconteça com aquela pessoa que a maltratou, que a fez sofrer. Elas desejam, no fundo, elas ficam desejando o mal para aquela outra pessoa. Elas revivem as suas mágoas, os rancores, e apesar de não se vingarem pelas suas próprias mãos, elas torcem para que a desgraça aconteça, alcance aquele ofensor e que ela se sinta, né? Se sinta vingada. Não é que ela seja vingada, ela se sinta vingada. Algumas pessoas até mesmo dizem, como a Irene, que Deus fez justiça por mim. Não, queridos. Quando nós remoemos mágoas, raiva, inconformismo, quando nós alimentamos sentimentos negativos que são tão tóxicos a nossa vida, a nossa alma, prejudicam a nossa saúde e também prejudicam o nosso crescimento espiritual. Por isso a palavra de Deus diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vou repetir, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. O nosso perdão deve ser incondicional, o que significa que nós não podemos desejar o mal a quem nos magoou, quem nos feriu, quem nos maltratou. É fácil? Não, não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Mas a palavra de Deus nos exorta a termos uma atitude de pagar o mal com o bem. Isso significa que de nós nos alegrarmos em lugar de nos aborrecermos com o bem que nos atinge. Tem tantas pessoas que ficam tristes porque aquela pessoa que te magoou está feliz e ela fica aborrecida por isso. E ela quer que ela também se sinta magoada, se sinta ferida, se sinta prejudicada, assim como ela foi prejudicada. Então, o que a palavra de Deus nos convida? A estender a nossa mão para, em caso de necessidade, aqueles que nos magoaram, aqueles que trouxeram tanta dor a nós através de atos ou palavras, e não desejar que nada possa prejudicar essa pessoa. Afinal de contas, nós não somos juízes de ninguém. O justo juiz é somente Deus. Só Ele pode julgar. E se por acaso algo de mal acontecer com quem te maltratou, nós não devemos ter um comportamento de alegria diante do infortúnio daquela pessoa, diante da tristeza daquela pessoa, mas nós devemos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia dela, que Ele tenha misericórdia e compaixão daquela pessoa para que ela possa ter mudanças de vida, mudanças que a levem à presença do Deus Altíssimo, para que ela também confesse os seus pecados. Queridos, nós devemos também pagar o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Às vezes a pessoa diz: não, eu perdoei fulano, ele deu um tapa de luva nele, né? Porque ele eu não fiz nada, quem fez foi ele, então é um tapa de luva, né? Mas a verdade, nós não podemos ter a intenção de humilhar, pois Cristo conhece o nosso coração e sabe realmente se nós estamos pagando com o bem, com a intenção de abençoar quem nos maltratou. E agindo dessa maneira, nós estaremos seguindo verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Estaremos nos libertando das mágoas, dos ódios, dos rancores que fazem tanto mal a quem os guarda. E estaremos exercitando o amor que liberta, porque o amor de Cristo liberta as pessoas. E nós precisamos ser libertos
por este amor, quando guardamos mágoa e rancor. Então, pague o mal com bem. Pague o mal com bem. Vença o mal com bem. Em nome de Jesus. Amém.